João capítulo 11, verso 17, diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta então respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Podem manter a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos juntos caminhando pelos versículos aqui e tentar entender o que Deus tem para falar para nós nessa noite, através dessa palavra. Esse capítulo 11 do Evangelho de João, ele traz o último e o mais impressionante dos milagres que Jesus opera dentro desse Evangelho. Talvez você já ouviu, talvez você já leu sobre isso, você já ouviu sermões sobre isso, porque é uma passagem bastante conhecida, né? Passagem do morto que estava no túmulo há 4 dias, chamado Lázaro, que Jesus chama a vida, que Jesus opera um milagre e ele passa a viver novamente. Esse milagre aconteceu, esse evento acontece na última semana em que Jesus estava vivo, prestes então a ser crucificado, a ter a noite de Páscoa com seus discípulos e também a ressurgir. Mas, mais do que um milagre, ele trata-se de uma profunda revelação do amor de Deus, mas também não apenas do amor, mas também da dor, e aponta para o propósito de Deus no meio de tudo isso. Nós vamos ver nesse texto que mesmo aqueles a quem Jesus, a quem Deus ama profundamente, podem passar por sofrimentos. Mas é essa fé em meio à dor, em meio ao sofrimento, que revela a glória de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: você já teve a sensação de que parece que Deus está ausente da nossa vida? Muitas vezes a gente se coloca em determinadas situações que fogem do nosso controle, nos cercam e criam essa sensação de que parece que Deus não está nem aí para mim. Parece que Deus vive a vida dele e eu vivo a minha vida aqui. Eu me lembro de uma situação que eu passei com a minha família no ano de 2024. Uma das minhas primas, uma menina jovem, em torno de 30 anos, formada em odontologia, estava há poucos meses trabalhando de forma efetiva e de repente ela fez uma cirurgia e essa cirurgia deu tudo errado. Desenvolveu nela então um problema de trombose. Em poucos dias, questão de 30 dias, parou os órgãos, parou os rins, os pulmões, e ela veio
a falecer. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando nós estávamos no velório dela. Quando eu vi a minha tia, estava ao lado do túmulo, sendo abraçada pela minha mãe, uma crente fervorosa, ela chegou, abraçou a tia Deise, entrega para Deus, Deus sabe de todas as coisas. Mas essas palavras nesse momento, elas às vezes nos machucam, não é verdade? Como assim Deus sabe de tudo e Deus leva o meu filho? Ou a minha filha? Nesse momento a minha tia falou uma coisa que revela uma sinceridade do nosso coração. Ela disse assim para minha mãe: mas, em prantos, eu fiz tudo o que vocês falaram para eu fazer, e ele não curou a minha filha. Situação difícil que ela estava passando, indignada, frustrada por tudo aquilo. Mas isso desperta em nós, irmãos, uma pergunta: como nós reagimos quando nós sabemos que Deus pode agir, mas Ele não age? Simplesmente decide não fazê-lo. Como nós podemos continuar crendo em Deus, mesmo quando Ele parece ausente da nossa vida? Ou quando Ele parece em silêncio? Com certeza, em algum momento você já se pegou pensando dessa forma, talvez você já teve esse tipo de indignação. Com esse texto aqui, irmãos, eu quero mostrar que não são as circunstâncias da nossa vida que devem determinar a nossa fé no Deus Criador, mas sim o caráter de quem Deus é. A verdadeira fé, ela persevera, mesmo quando Deus parece tão distante de nós. E o segredo está em confiar que Deus sabe o que está fazendo. É nesse momento que eu volto à pergunta: será que Jesus é suficiente para nós? No capítulo anterior do livro de João, no capítulo 10, Jesus estava pregando em Jerusalém, e é nesse momento onde ele prega aquela passagem conhecida que ele diz que ele é o bom pastor, quem dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ao final do capítulo 10, então, ele faz uma declaração poderosa. Ele diz que ele é o próprio Filho de Deus. Nesse momento, então, os fariseus religiosos consideram isso como uma blasfêmia e pegam em pedras para tentar matá-lo. Jesus, então, ele se afasta de Jerusalém. No versículo 40 do capítulo 10, diz que então ele saiu de Jerusalém e foi para uma região onde João Batista batizava as pessoas no começo do seu ministério. Quando nós entramos então no capítulo 11 e lemos o primeiro versículo, Jesus está numa região longe de Jerusalém, mas próximo de Jerusalém, na aldeia de Betânia, havia uma família muito especial. Havia uma família ali que era amada por Jesus. A aldeia de Betânia, ela ficava muito próximo de Jerusalém, era coisa de aproximadamente 3 quilômetros. Nós vamos ler isso no texto. Isso dá basicamente a distância, aproximada da nossa igreja aqui, talvez até a Praça Cícero. Então era uma cidade próxima de Jerusalém. Mas nesse momento, quando nós entramos nessa história, Jesus está muito distante daqui. Leia comigo, por favor, o versículo 1 do nosso capítulo 11, que diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Versículo 3: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, olha só que interessante, aquele que o Senhor ama está doente. Veja o versículo 5. Ora, Jesus amava
Marta e Maria, Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Esses versículos revelam para nós, irmãos, que essa família era muito especial. Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Eles tinham uma profunda amizade com Jesus. Eles tinham um relacionamento íntimo com o Mestre, a ponto de João descrever que Jesus amava eles. Que Jesus amava Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Mas veja só que interessante, mesmo nessa aldeia, próximo de Jerusalém, onde com certeza muitas vezes foi um lugar de refúgio de Jesus em meio a tanta perseguição em Jerusalém, talvez onde muitas vezes ele descansou com essa família, encontrou um lugar, um bálsamo para si, o que levou a essa intimidade, esse relacionamento. Mas mesmo assim, o irmão Lázaro foi acometido por uma terrível doença. Essa verdade, irmãos, é difícil às vezes de nós compreender. Mas as crises em nossa caminhada de fé, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Mesmo essa família tão próxima de Jesus, tão amiga, tão íntima, ainda assim agora se está no momento de dias sombrios, de dores, de preocupações, de angústia, porque o seu irmão está profundamente doente. Mas as crises na nossa caminhada cristã são inevitáveis. Para nós pensar sobre isso, eu gostaria de que você imaginasse comigo um cenário. Imagine dois vizinhos que moram do lado um do outro, porta a porta. Mas, de repente, esses dois vizinhos, um deles é um cristão piedoso, devoto, entrega sua vida ao Senhor, busca viver uma vida piedosamente, se afasta do caminho do mal, clama ao Senhor em arrependimento de seus pecados. Um cristão bom, que nem diz nosso pastor, né? Um cristão bom. Mas o outro, por outro lado, é um cara imoral, devasso, que não está nem aí para as coisas de Deus, que vive o curso do mundo segundo o seu próprio coração. Mas, de repente, um dia, vem uma chuva muito forte e atinge essas duas casas. Vem uma tempestade sobre aquela região e essas duas casas são atingidas. As duas casas recebem a água, as duas casas recebem o vento forte chacoalhando as estruturas. Quem sabe as duas casas foram destelhadas. E de repente esses dois homens perdem tudo dentro de casa. Alguém poderia perguntar assim, mas qual delas então pertence ao cristão? Qual delas pertence ao cristão piedoso? Se nós olharmos de fora, nós não vamos ter como dizer, porque a mesma situação atingiu ambas as pessoas. Talvez você sinta-se familiar com essa situação, porque há pouco tempo nós passamos por uma terrível microexplosão, onde muitos cristãos, muitos irmãos foram atingidos por isso. Ou até mesmo durante a pandemia. Durante a pandemia, pessoas servas, fiéis a Deus, foram atingidas por ela. As pessoas imorais, incrédulas também. A verdade, irmãos, é que na nossa vida, as tempestades que vêm sobre ela não vai escolher qual casa vai cair. O problema está em nós, porque nós criamos uma expectativa de que se nós andarmos próximos de Deus, coisas ruins não vão nos acontecer. Nós que criamos esse tipo de expectativa. Se eu servir a Deus corretamente, se eu participar dos cultos, se eu servir no ministério infantil, se eu dar oferta, dar dízimo, participar dos cultos que o meu vizinho tanto insiste, aí as coisas vão andar lá em casa. Mas veja que curioso, a maioria dos relatos e experiências que a gente ouve de cristãos que foram alcançados pela graça de Deus e transformados verdadeiramente, sempre chegam para nós dizendo, meu Deus, depois que eu vim para a igreja tudo piorou, parece que as coisas lá em casa só estão dando errado.
Que curioso, né? Não é verdade? Parece que as lutas aumentam ainda mais. Mas a nossa caminhada aqui, as tempestades, elas não vão pedir permissão para entrar. Elas simplesmente acontecem. A diferença está em nosso coração, naquilo que nós cremos e na maneira como nós temos a nossa fé baseada no caráter de Deus e não naquilo do que Ele pode apenas fazer por nós. O nosso problema é que a maioria de nós trata Deus como uma ferramenta, como um objeto pelo qual, se eu me esforçar, me empenhar, essa ferramenta vai cumprir o que eu desejo. Como se eu faço todas as coisas para agradar a Deus, para então eu ter uma semana abençoada. Como hoje eu vou lá para o culto, adorar a Deus, vou entregar o meu coração diante de Deus, porque daí eu tenho uma semana abençoada. Mas e se você não tiver? E se nessa semana você sofrer as piores dificuldades da sua vida? Onde a tua fé vai estar baseada? Em que tipo de Deus você tem crido? Será que nós não temos feito de Deus apenas um objeto pelo qual nós desejamos os nossos próprios desejos? Servimos a um Deus que nós mesmos criamos, baseado em nossas expectativas, experiências, desejando que Ele se curva para nós e faça a nossa vontade, ao invés de nós nos entregarmos de todo o coração e crer que Ele tem o controle de tudo. É exatamente isso que nós vemos nesse episódio. É exatamente isso que nós vemos na casa de Marta, Maria e Lázaro. Veja o versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Isso significa, irmãos, que vir à fé, ser alcançado pela graça de Deus, ser amado por Deus a ponto de Ele te arrancar de uma vida pecaminosa, não significa que Deus vai te cobrir com um plano espiritual contra as maldades desse mundo, contra os problemas que todos nós vamos enfrentar. E veja, a situação ainda às vezes pode até piorar, como é o caso dessa família. Lázaro chega ao ponto de morrer, chega ao ponto de ser sepultado. A fé em Deus não nos coloca fora da terrível tempestade que nós temos que enfrentar aqui nesse mundo. O principal problema, irmãos, é que essas situações muitas vezes despertam dentro do nosso coração o sentimento de que Deus está ausente da nossa vida. Veja o versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Veja, Jesus amava aquela família. Jesus, pelo seu poder e sua onisciência, ele sabia da situação. Ele foi informado pela situação. Mas mesmo essa família tão querida e amada, Jesus não estava lá, nesse momento de dificuldade, de sofrimento e de preocupações. Ele não estava lá. Isso não parece incoerente para nós? Não parece que não faz sentido? Se Ele é o único quem pode agir para nos tirar dessas terríveis dificuldades que nós enfrentamos, por que Ele não agiu nessa situação? Me diga você se você nunca experimentou isso. Muitas vezes na nossa caminhada vai ser assim. Nós oramos diante de Deus, nos esforçamos para dobrar o nosso joelho, porque às vezes a gente não tem vontade alguma, mas vamos lá, dobramos nossos joelhos, clamamos a Deus, choramos aos pés de Deus, mas nada acontece. Nós lemos a Bíblia, lemos a palavra do Senhor, abrimos o versículo, parece que a palavra não salta ao nosso coração. Nós, com tudo isso, criamos uma expectativa em nosso coração de que Deus vai agir agora, mas Ele simplesmente não age. Parece que Deus está em silêncio, parece uma incoerência.
como esse versículo aqui parece. O salmista, no Salmo 13, verso 1, ele ora, lamentando esse mesmo sentimento diante de Deus. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O servo Jó, o homem mais íntegro, segundo o próprio Deus, que pisou nessa terra, também enfrentou dificuldades iguais a essa. Capítulo 23, verso 8, ele diz assim: se eu me adianto, Deus não está lá. Se eu volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, eu não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas o silêncio de Deus, irmãos, não é sinônimo da sua ausência. Guarde isso, crave isso no teu coração. O silêncio de Deus não é sinônimo de sua ausência. O silêncio de Deus, muitas vezes na nossa vida, é semelhante a um pai quando ele vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta. Quando nós temos esse momento tão maravilhoso na nossa vida paterna, né? De ensinar os nossos filhos a dar as primeiras pedaladas. A gente vai lá, põe a criança na bicicleta, põe a mãozinha no banco, a mão no guidão e vamos lá. Aí no momento o pai está tão próximo ali do filho, ajudando, guiando, conduzindo, até que ele possa pegar um tipo de autonomia. Mas não é assim para sempre. Ou será que alguém de nós ainda está empurrando os filhos por aí? Não é sempre assim. Chega um momento onde o pai, ele solta a criança e deixa que ela vá por conta própria. O pequeno pode até pensar, meu Deus, eu fui deixado sozinho. Eu lembro que a Larissa tinha essa sensação. Ela disse: pai, tu não me solta, tá? Ela tinha muito medo, porque, claro, vai cair, vai doer, vai ralar o joelho. Eu disse: pai, tu não me solta, tá? Então eu ficava atrás dela, aparentemente segurando, mas ela já andava sozinha, estava solta. Mas traz essa sensação que nós somos soltados por Deus. O pai solta o seu filho, mas a verdade é que o pai continua ali, atento, cuidando, prestando atenção. Qualquer guinada errada, a gente já intervém. A nossa vida, irmãos, é exatamente a mesma forma. Muitas vezes o silêncio de Deus parece para nós a sua ausência, mas não é a sua ausência. É justamente nesses momentos onde Deus está permitindo você dar os seus passos, que Ele está com um cuidado redobrado, a atenção redobrada sobre você. É justamente nesses momentos que Deus está ali pronto para agir, quando a situação fugir do controle. Então aprenda hoje que a ausência de Deus nada mais é do que o próprio cuidado e o amor que Deus tem por nós. E é um amor que deseja nos amadurecer, nos fortalecer, nos criar raízes. Crente bom, crente que não teme o que o mundo tem pela frente, crente que não teme quando a tempestade vir de novo, porque sabe que o Pai está cuidando de tudo. Com certeza essa família teve esse tipo de indignação, teve esse tipo de sensação, mas a palavra em Isaías capítulo 55 verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Ou seja, Deus diz para nós que os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos. Então, embora você hoje, nessa noite, talvez tenha sentido que Deus parece ausente da sua vida, você pode ter certeza pela palavra que os pensamentos de Deus são maiores do que os teus pensamentos. Aquilo que você tem imaginado, as situações hipotéticas que você cria para o futuro preocupante que você tem, tenha certeza que o Pai está com tudo na palma de sua mão. E se você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, é porque Deus deseja despertar essa fé fortalecida no teu coração.
Deus deseja despertar isso em você para que você creia no poder que Deus, unicamente Deus tem para cuidar e controlar a nossa vida. Creia nisso, creia na palavra de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Marta e Maria, então, elas enviam um mensageiro a Jesus. Lembrem, Jesus ele estava distante da aldeia de Betânia. Aproximadamente, alguns estudiosos apontam que aproximadamente entre 30 e 40 quilômetros de distância dessa aldeia onde ele costumava estar. E 30 ou 40 quilômetros de distância naquela época significa 2 dias de viagem. Quando então, como nós lemos no versículo 6, quando Jesus ouve então a notícia de que Lázaro estava doente, ele ainda demora 2 dias no lugar onde estava. Jesus recebe a notícia e ao invés de ir para lá então imediatamente, para sanar o problema da ausência dele, como nós falamos, ele simplesmente decide esperar. A pergunta que fica: por que ele demorou tanto para sair? Se levaram 2 dias para chegar até lá, mas 2 dias para Jesus voltar, se ele saísse imediatamente, no momento que ele saísse imediatamente, Lázaro provavelmente já estaria morto, porque já fecharia os 4 dias da sua morte. Mas Jesus decide esperar. Quando nós lemos isso aqui, nos parece que ele trata essa situação com total descaso, não é verdade? Parece que ele trata com descaso essa situação. Ou podemos pensar, por que Jesus não curou à distância, como ele fez com a filha do oficial do rei, que creu e teve fé nele? Ele disse: quando você chegar em casa vai estar curado. Chegou lá, estava curado. Jesus tem esse poder. Mas novamente perceba, nós estamos olhando a situação com os olhos de uma humanidade caída e manchada pelo pecado. Essa indignação, essa falta de entendimento, essa frustração na maneira como Deus age, está no profundo do nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso. Essa indignação, essa estranheza é resultado de um coração cheio de pecado, distante de Deus. A resposta para essa demora e para essa ausência é simplesmente o amor de Deus. Deus ama profundamente os seus filhos, mas Deus tem um propósito profundo e especial para revelar a glória dele na vida deles. E isso é verdade para nós. Por mais que os nossos olhos, olhando da nossa perspectiva, as situações que nós estamos enfrentando hoje, parecem incoerentes com o amor de Deus, nos causam estranheza, nos causam indignação, as situações que Deus nos coloca, aquela oração que Deus não responde, aquele pedido que eu tanto peço. Eu quero chamar a tua atenção para lembrar que você está olhando da perspectiva daqui. Nós olhamos da nossa perspectiva humana e pecadora e falha e miserável. Mas Deus, que é soberano, que não é preso ao tempo, que conhece o meio e o fim, Ele tem um propósito muito maior para você. E esse propósito, pode ter certeza, que é revelar a glória de Deus na sua vida. E às vezes isso não é apenas na nossa vida, mas também atinge aquelas pessoas que nos cercam. Muitas pessoas são atingidas pela graça de Deus, através de testemunhos de cristãos que entregaram a sua vida inteiramente ao Senhor. Se eu e você estamos aqui hoje, fomos alcançados pela graça através da palavra pregada no Evangelho, é porque os apóstolos entregaram a sua vida em sacrifício,
através da perseguição, da dificuldade, para que eu e você podemos hoje desfrutar da palavra de Deus. Esses homens que creram e anunciaram o Evangelho no primeiro século, eles foram terrivelmente perseguidos. Veja que irônico, eles entregaram a vida a Deus, decidiram pregar o Evangelho como o Senhor ordenou, e eles não ganharam mansão, casa própria, carro do ano, uma semana abençoada apenas. Eles ganharam perseguição, fome, dificuldade, morte de cruz, dilacerados pelos leões no Coliseu de Roma. Dos 12 apóstolos, apenas um teve uma morte natural, que foi o próprio João que escreve esse Evangelho. Os outros 11 foram terrivelmente assassinados por perseguição ao amor de Deus. Aí nós saímos dessa cena, olhamos para nós e desejamos um Deus good vibes, que apenas nos deu sorvete na nossa mão. Mas e se Ele derrubar o sorvete da mão? Onde está baseada a tua fé? Que Deus que você tem servido? Que Deus que você crê? Será que Ele não é apenas um instrumento para você alcançar os teus desejos? Será que nós não estamos tratando Deus apenas como um instrumento para alcançar aquilo que nós queremos? O nosso problema é que nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. O nosso problema é que nós olhamos as situações que nós estamos hoje com a nossa perspectiva terrena. Mas Deus tem um propósito, creia nisso. Talvez você chegou aqui hoje frustrado, olha, eu tenho orado tanto e Deus não responde a minha oração. Pare de olhar um pouquinho pela sua perspectiva e olhe pela luz da palavra e veja a glória de Deus sendo revelada na tua vida. Veja a glória de Deus sendo manifestada na tua vida. A minha família, irmãos, veio à fé através de um ato de Deus que causaria estranhamento e indignação no coração de todos nós. Nós fomos alcançados pela graça de Deus quando meu irmão, com 18 anos de idade, foi acometido por um câncer. E adivinha só, ele não está aqui. Esse Deus que poderia curar, ele decidiu não curar. Esse Deus que poderia, porque Ele tem todo o poder, eu creio nisso, porque o poder dele me alcançou e me tirou de uma vida de pecado e me trouxe aqui hoje. Ele tem esse poder, mas Ele decidiu não curar. Mas o bem mais precioso Ele deu. Ele transformou a vida do meu irmão. E eu pude ver Ele declarar a Cristo antes de partir dessa terra. Isso não causa indignação? Como eu vou servir um Deus desse que não alcançou o que eu queria, que era o meu irmão vivo aqui comigo? Mas o propósito de Deus era que 18 anos depois o Rodrigo ia estar aqui hoje pregando a palavra, anunciando esse mesmo Deus ao coração de vocês. O propósito de Deus era muito maior do que a própria vida do meu irmão. Era a salvação da alma dele, a salvação da nossa família. Irmãos, se nós olharmos por essa perspectiva, será mesmo que nossas situações são tão ruins assim? Será mesmo que o que você está passando hoje vale mais do que a eternidade que Deus tem preparado para você? Reflita nisso. Versículo 4 do capítulo 11, no começo do capítulo, Jesus já estava declarando o propósito de toda essa situação. Veja, ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Que irônico, não é? Não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Porém, quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Humanamente falando, da nossa perspectiva, não havia mais esperança nenhuma. Mas às vezes, é exatamente nesses momentos que Deus decide agir em nossa vida.
É exatamente quando você esgotou o último fio de esperança, quando você derramou a última gota de força que você tinha aos pés de Deus, quando você está no limite, diz: Senhor, se o Senhor não agir, eu acho que eu vou perder minha fé. Se o Senhor não agir, eu acho que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Se o Senhor não agir, não tem mais situação, não tem mais solução para a minha situação. Mas às vezes é exatamente nesse momento que Deus age. É isso que nós vemos nessa história que nós estamos lendo. Deus permitiu que essa situação chegasse ao limite, para que ficasse claro que foi Ele quem operou na vida dessas pessoas. A demora então de Jesus não era apenas um descaso, mas era uma preparação para algo muito maior. Jesus não queria deixar dúvidas alguma. O propósito de tudo isso era manifestar a plena glória de Deus. Talvez você não tenha entendido por que você está vivendo o que Deus tem permitido você viver. Talvez você não tenha entendido por que a tua casa foi atingida pela tempestade. Mas saiba que Deus deseja manifestar a glória do Filho dele no teu coração, na tua vida. E diante disso, gente, nada mais importa. Diante disso, nada mais importa. Diga para mim você, o que vale mais a pena? Viver uma vida aqui nessa terra, onde eu vou alcançar todos os meus sonhos, meus objetivos, promoção no emprego, vida estável, vida financeira boa. Terminou meus dias aqui, fim, condenação, inferno, distante de Deus, uma eternidade longe do Senhor. Ou eu posso escolher uma vida frugal, simples, com dificuldades, com lutas, mas cheio da presença de Deus em meu coração, transformado pela graça e pelo poder que só Deus pode fazer. E aí no fim dessa vida, você poder desfrutar da glória, da eternidade que Deus tem preparado para os seus filhos. Diante disso, uma vida inteira de sofrimento numa cama, numa dificuldade, em coma talvez, 30, 40, 50, 80 anos, não se compara, gente, a 1 minuto diante da eternidade, diante da face de Jesus, diante da eternidade que Deus tem preparado para cada um daqueles que creem no seu Filho Jesus. Creia nele nessa noite. Permita Deus quebrar o teu coração endurecido e gerar vida aí dentro, para que você possa desfrutar a tua vida dessa maneira, com os olhos na perspectiva de Deus, e enxergar as dificuldades como algo que aponte para a glória do Senhor. Deus não está atrasado, gente. Ele está cumprindo a vontade dele na nossa vida. Deus não está ausente, não está atrasado, não está demorando. Tudo está dentro do tempo dele. Nós estamos estudando, ouvindo sermões agora na série de Gênesis, né? E falamos sobre Abraão. E Abraão e Sara receberam a promessa de que eles teriam um filho no fim da sua velhice. Imagina que irônico, que incoerente. Mas ainda assim tiveram que esperar 25 anos para que isso acontecesse. 25 anos para que se cumprisse o propósito de Deus na vida deles. Os próprios discípulos, quando estavam na tempestade, que Jesus manda, vão à frente, vão atravessando o mar e eu alcanço vocês. E eles estão lá na tempestade, naquela madrugada, o vento batendo, as ondas entrando dentro do barco. Imagina o desespero. Imagina o desespero. Mas é somente nesse momento que Jesus vem, então, caminhando sobre as águas. Deus não está demorando, gente. Ele somente está fazendo dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas. É no tempo dele, é da maneira dele. Nós precisamos crer nisso.
Marta e Maria, então, durante todo esse processo aqui, passaram por 3 grandes provas. A ausência do Filho de Deus, não estava lá no momento da dor. A demora de Jesus em agir e a própria morte sobre a vida de Lázaro. Mas Deus sabe a hora de agir. Jesus, ele não chegou atrasado. Jesus, ele não falha, irmãos. Ele não é colhido de surpresa pelas situações que podem surgir na nossa vida. Deus conhece o início, meio e o fim. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não está limitado ao tempo como nós estamos limitados. Nós só conhecemos o agora e o passado. Mas o futuro, quando nós olhamos para frente, é duvidoso, é sombrio. A gente não sabe o que tem pela frente. É como se nós olhássemos numa autoestrada. A gente só enxerga até uma altura, mas quando tem uma curva, você não sabe o que tem para lá. Mas o Deus que nós servimos, Ele está lá nesse momento. Como nós falamos no último sermão que eu trouxe aqui, Deus vive o dia da criação e o dia da sua volta ao mesmo tempo. Então, será que Deus está demorando? Ou será que é nós que não entendemos o seu propósito? Jesus chega então diante dessa família, né? Chega próximo da aldeia de Betânia. E quando as pessoas ouviram isso, Marta, ela larga tudo e vai correndo ao encontro do Senhor. Veja o versículo 21. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Olha que interessante essa declaração de Marta. Essa declaração de Marta mostra uma ponta de decepção. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ao mesmo tempo ela carrega uma grande demonstração da fé dela, porque no versículo seguinte ela diz: mas também sei que mesmo agora tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ela lamenta a demora de Deus, mas ao mesmo tempo crê em Deus. Isso traz um grande ensinamento para nós. É natural nós nos indignarmos com as situações. É natural nós termos a sensação da demora de Deus. O problema está na nossa falta de fé no Deus que pode operar o milagre. Então, é natural que nós não entendamos a demora de Deus, mas assim como Marta fez, nós podemos saber que nós podemos nos lamentar diante de Deus. Se você está indignado que Deus não responde você, se você está indignado com as situações que estão na tua vida, nos pés do Senhor Jesus você pode se derramar e lamentar a Ele, pois é somente Deus quem pode gerar fé no nosso coração. É somente aos pés dele que nós podemos nos lamentar. É somente nos pés dele que nós podemos encontrar a fé que nós precisamos. Nós podemos nos lamentar das dores que nós passamos, mas nós não podemos deixar isso abalar a nossa fé no Deus vivo, no Deus soberano. Leia o versículo 23 comigo e até o 25. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta então respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, assim como nós,
ela, nesse momento, ela estava diante do Filho de Deus, mas ela estava vivendo entre o passado e o presente, porque ela diz que ela crê que se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela crê nisso, ela crê nesse passado. Se o Senhor estivesse aqui, esse problema teria sido solucionado. Ela crê também no futuro, porque ela diz: o Senhor é Filho de Deus, se o Senhor pedir, tudo que você pedir, Deus vai te conceder. Mas o problema dela é que ela não teve fé para crer que Jesus agiria nesse exato momento. E assim como ela, gente, muitas vezes o nosso problema é exatamente isso. Nós temos até certa facilidade para crer que Jesus operou os milagres no passado. Nós cremos nisso, lemos a palavra, cremos que Jesus andou sobre as águas, curou os enfermos, sarou os aleijados, deu vista aos cegos, ressuscitou o Lázaro. Nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar em tremenda glória e poder, para julgar o mundo, para levar os seus com Ele. Mas nós temos dificuldade que Deus pode operar hoje na minha vida. Deus pode responder hoje a oração que eu tenho pedido. Deus pode alcançar aquele seu amigo ou familiar hoje, com a graça e com o poder dele. Trazer para a luz, trazer para a vida. Deus pode mudar hoje a situação. Não tenha dúvida que Deus tem o poder de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E com isso eu quero pedir a você: não desista de orar, não desista de se lamentar diante de Deus, não desista de fazer as suas orações, mesmo quando parece que elas não passam o teto do seu quarto. Não desista de ler a palavra do Senhor, mesmo quando parece que ela não salta ao seu coração. Não desista. Deus sabe a hora de agir. Deus sabe o momento certo de vir ao nosso encontro, gerar vida em nosso coração. A palavra de Deus não diz que Jesus ele era o grande eu era ou o grande eu serei. Ela declara que Jesus é o grande eu sou. É hoje, é agora, é nesse momento. É diante desse Deus que você dobra os seus joelhos, mesmo frustrado, mesmo pensando em desistir, mesmo se sentindo desamparado, e diante desse Deus poderoso que você pode encontrar vida e fé. O que é lindo nesse texto, irmãos, é que a verdadeira fé gerada por Deus através do Espírito Santo em nosso coração, ela não morre nas crises. Pelo contrário, é nas crises que ela é fortalecida e então revela a glória de Deus. Isso é verdade. A verdadeira fé em Deus não morre diante das crises, como já ilustramos com os apóstolos. Talvez você tenha experiências particulares onde você passou por dias terríveis, mas perseverou, está aqui hoje, servindo a Deus. O problema é que às vezes a nossa fé, ela está lutando para manter a respiração, para manter a vida acesa dentro do nosso coração. Leia comigo o versículo 26, novamente, por favor. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que diz o final do versículo? Você crê nisso? Eu quero crer que Deus faz essa pergunta para nós hoje, nessa noite. Você crê nesse Deus? Você crê que Deus pode restaurar a tua fé? Você crê que Deus pode gerar vida aí dentro do teu coração? Talvez você tenha se identificado com o que nós falamos aqui, tenha se sentido desamparado, tenha se sentido com desejo de se lamentar diante dos pés do Senhor. Mas você crê que Deus pode gerar vida e fé no teu coração? Eu oro, irmãos, e clamo a Deus que nessa noite, através dessa palavra,
nós possamos fazer que nem Marta fez no versículo 27 e declarar da mesma forma: sim, Senhor, eu creio, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Creia nessa verdade, creia que Deus enviou Seu Filho no seu lugar, creia que Deus deseja nessa noite restaurar essa fé que talvez está lutando para respirar dentro do teu coração, essa fé que talvez está pensando bobagens e besteiras, essa fé que está blasfemando diante de Deus. Creia que Deus pode gerar vida aí dentro, porque não é o Rodrigo que está falando apenas, é a palavra do Deus vivo, é através do Espírito Santo, através da palavra, pelo poder de que está em Jesus, não em mim, que você pode sair daqui nessa noite com a sua fé restaurada no poder de Deus, restaurada naquilo que Deus já fez por você, crendo que as circunstâncias nos levam diante do Senhor, como o irmão Júnior leu e cantou aqui. Sabemos que as coisas cooperam para o bem daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. No versículo 32, então, agora Marta diante dos pés do Senhor, eles chamam Maria. Maria estava em casa. Então Maria é chamada e ela chega e se lança aos pés do Senhor Jesus. Veja só que interessante. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse, meu irmão não teria morrido. Maria, ela é relatada 3 vezes nesse evangelho, e as 3 vezes nos evangelhos que ela é relatada, ela está aos pés do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 39, ela está aos pés do Senhor para aprender dele. Dessa vez, como nós lemos, ela está aos pés do Senhor para lamentar diante da situação. E na terceira vez, no próximo capítulo, capítulo 12, ela vai estar aos pés do Senhor para agradecer. Aquele episódio onde ela quebra o nardo, o perfume caro, enxuga os cabelos do Senhor, enxuga os pés do Senhor com o seu cabelo. Então veja que interessante, as 3 vezes que Maria é relatada, ela está aos pés do Senhor. E o que isso diz para nós, irmãos? Não existe melhor lugar do mundo a não ser aos pés do nosso Senhor Jesus. Independente da situação que você esteja, talvez você esteja aqui hoje para aprender da palavra, talvez você esteja aqui para se lamentar como ela se lamentou, ou talvez você esteja aqui para agradecer ao Senhor, mas faça isso de todo o coração. Derrame a sua vida e o seu coração aos pés do Senhor. Derrame-se de coração, de alma, de corpo inteiro diante desse Deus que te chama para viver a fé hoje novamente. Jesus então pergunta, onde está Lázaro? Nesse momento, no versículo 35, nós vemos um versículo impressionante. Versículo 35. Se nós fôssemos ler todo ele, talvez nós ia levar umas 2 semanas. Veja que impressionante, gente. Esse é o menor versículo de toda a Bíblia. É o menor versículo. Leia comigo o versículo 35. Jesus chorou. Apesar de ser o menor versículo de toda a Bíblia, esse versículo aponta algo extraordinário. Essa palavra no original, Jesus chorou, do grego, ela carrega uma conotação um pouco diferente do que nós pensamos como choro. Não é apenas que Jesus curvou sua face e chorou copiosamente, mas ela carrega um senso de indignação. É como uma ira santa diante daquela situação, porque veja, não é o Rodrigo que está chorando pelo amigo que foi morto. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está ali sabendo que Ele vai gerar vida diante de todos que estão ali, sabendo que Ele está ali para o propósito da glória de Deus, que aquele homem que está morto vai vir à vida. Mas mesmo assim,
ao ver as pessoas lamentando a morte, Ele chora também. Ele chora também. Num senso de indignação, porque os seus filhos que foram criados pela sua glória, não foram criados para experimentar o pecado e a morte, não foram criados para experimentar os sofrimentos que essa vida carrega. Nós não fomos criados para enfrentar as tempestades que vêm sobre nós. E o próprio Deus, que age de maneiras que nós não compreendemos, quando vê eu e você sofrendo as consequências do pecado em nossa vida, Ele chora junto com nós. Ele se compadece da situação. Ele se coloca no lugar. Isso demonstra para nós que nós servimos e adoramos um Deus que Ele não está indiferente à sua criação, como o nosso pastor tem pregado. Deus não é um Deus que simplesmente criou seus filhos, abandonou, virou as costas e pronto, você vira, galera, é com vocês. Mas Deus se importa com cada um de nós. Deus é um Deus que deseja relacionamento. Deus é um Deus que deseja que nós o amamos profundamente. E Ele, da mesma forma, nos ama e deseja libertar-nos dessa vida pecaminosa, libertar-nos desse peso do pecado. Então, esse Senhor, que a Bíblia diz que Ele estendeu os céus como um manto para os seus pés, o Senhor cujo tem o sustento de todas as coisas na palma de sua mão, Ele sente as nossas dores, Ele sente as nossas angústias, Ele compartilha dos nossos sentimentos. Deus se identifica com a sua dor. Ele não é um Deus indiferente. Porém, Ele é um Deus que através da dor, através da morte, através das consequências que o pecado causou na humanidade, Ele exige arrependimento, fé, e através disso Ele gera salvação em nós. Veja a sequência da história. Então Jesus ordena: retirem a pedra. E a Marta, assim como o Rodrigo faria: mas Senhor, já está cheirando mal, ainda manda nós abrir o túmulo. Como assim? Versículo 40, Jesus diz o seguinte: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então nesse momento Jesus declara: Lázaro, venha para fora. Então no versículo 44, aquele que tinha morrido, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus, versículo 43, perdão. Depois de dizer isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Nesse momento, então, depois de tanta dor, tanto sofrimento, a aparente ausência de Deus, a aparente demora de Deus, nesse momento todas as coisas fizeram sentido. Nesse momento todas as dúvidas foram sanadas. Nesse momento toda a preocupação foi solucionada. Nesse momento toda incredulidade foi quebrada dos corações, porque a glória de Deus foi manifesta dentro do propósito que Deus havia feito. Nesse momento, quando Deus derrama do seu poder, da sua glória, e o morto que estava morto vem à vida novamente, é manifestado o poder e a glória de Deus. E veja a sequência no versículo seguinte, o resultado disso. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Creram nele. Então o propósito de Deus é manifestar a sua glória em nossas vidas.
E diante disso, irmãos, toda vez que Deus manifestar a sua glória em nossa vida, Ele vai gerar fé em nossos corações. E como eu disse, talvez não seja apenas em você, mas talvez seja através de você. Diante disso, eu quero perguntar para você, e quero te convidar também para se colocar em pé nesse momento. Quero convidar você para nós voltarmos às nossas perguntas iniciais. Por que será que nós sofremos? Às vezes, aonde que está Deus diante de tudo que eu tenho vivido? Por que será que Deus está demorando tanto? Esse texto aqui, ele não traz todas as respostas, mas ele aponta, e aqui está para mim o motivo mais fantástico desse milagre, o último, lembre-se, o último milagre que Jesus operou. Ele aponta para a única resposta possível e suficiente para todas as nossas perguntas: a cruz de Cristo. Se você tem dúvida, se você não entende, se você acha que Deus está demorando, olhe para a cruz do Senhor, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o que Ele já fez. Na cruz do Senhor Jesus, houve muita dor, houve uma aparente ausência do Deus Pai, deixando o seu Filho passar por tudo isso. Houve uma aparente ausência de Deus nesse momento. Mas a cruz, esse momento, não era o fim. Era apenas parte do grande plano da redenção de Deus. Era necessário que o Filho unigênito de Deus sofresse, sentisse a ausência de Deus, morresse e ressuscitasse, para que eu e você pudéssemos crer e ter vida novamente, para que eu e você pudéssemos ser salvos pelo amor de Deus. O problema é que muitas vezes a nossa dificuldade em confiar em Deus revela esse coração ainda manchado pelo pecado. Talvez você tenha dificuldades de crer nisso, talvez você não entenda tudo isso. O pecado, ele faz isso em nossa vida, ele coloca uma escama em nossos olhos, ele ofusca a nossa fé. Ele nos impede muitas vezes de crer que Deus está no controle. Mas, glória a Deus, irmãos, a morte não venceu. A morte não venceu na vida de Lázaro. A morte não venceu o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus disse: Lázaro, venha para fora, Ele estava apontando para a sua própria ressurreição. Ele estava apontando para a vida que Ele mesmo ofereceria para todos nós que cremos no seu poder. E hoje Cristo chama nós a viver novamente. Hoje Jesus faz esse tipo de apelo ao seu coração. Saia da incredulidade para a fé. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Abra o seu coração e creia no que Deus está falando a você nessa noite. Saia do desespero, da dúvida, da aparente ausência, para a esperança de Deus. E saia do pecado, de uma vida pecaminosa, e abrace a graça que Deus oferece hoje nessa noite. Creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus, entregue sua vida a Deus. Então você verá a glória de Deus ser manifestada na tua vida. Você verá as coisas cumprindo o propósito dentro do plano de redenção que Deus tem para nós. Creia nisso e viva isso. Talvez você tenha sentido a sua fé com dificuldade de respirar. Que essa palavra hoje gere vida novamente em nossos corações. Que essa palavra hoje gere fé novamente em nós. Te convido a inclinar o seu rosto e fazer essa oração. Nesse momento, não fale para mim, ou eu não preciso nem saber o que passa aí dentro do teu coração.
Eu não preciso saber que situação que você está vivendo. Eu não preciso saber as indignações que o seu coração carrega. Talvez você não consiga entender nada do que está sendo falado aqui. Mas eu consigo orar junto com você e peço que você ore a Deus nesse momento. Assim como Marta e Maria fizeram aos pés do Senhor Jesus, derramaram a sua indignação, o seu lamento, mas creram. Faça isso nesse momento. Derrame o seu coração diante de Deus, mas creia no poder dele. Creia que Deus pode mudar a tua vida. Creia que Deus pode gerar vida aí nesse coração. Creia que Deus pode mudar a situação. Creia que Deus pode levar você e conduzir você em uma vida de salvação para a glória do nome dele. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nos colocamos em tua presença nesse momento. Eu oro, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui nesse momento. Eu oro por cada vida, Senhor, que está aqui, que ouviu essa palavra, que foi confrontada através do teu Espírito Santo. Pai, nós lamentamos porque nós vivemos uma vida de pecado diante do Senhor. Nós lamentamos porque muitas vezes o pecado ofusca os nossos olhos e nos impede de ver a glória manifestada na cruz do Senhor Jesus. Pai, o pecado nos impede de perceber que o Senhor está agindo em algo muito maior na nossa vida. Eu clamo ao Senhor nesse momento pela vida de cada um que está aqui. Gere vida nos corações. Gere vida nos corações, gere fé nos corações quebrantados, que o teu Espírito Santo, pela tua graça irresistível, nesse momento, quebre os corações endurecidos, os corações de pedra, e transforme o coração de carne, como a tua palavra diz, que recebam a palavra e tenham fé no único Deus e verdadeiro, que é o ontem, hoje e será eternamente, o Deus que vive ontem e vive o final de todas as coisas, o Deus que entende o que nós estamos passando, o Deus que se compadece de nós. Eu oro clamando, Senhor, que as pessoas saiam daqui hoje, crendo no poder do nome do Teu Filho, que todos nós saímos daqui hoje com a nossa fé fortalecida, no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.